nova posição através da vela de comando e da taxa dividida. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MA Trader. Eu sou Miguel e hoje nós vamos para a segunda parte da aula de nova posição. Na aula anterior eu mostrei a forma mais básica dela surgir, que é a partir do rompimento de um lote. Mas existe uma parte que quase ninguém ensina. A nova posição também pode nascer através da vela de comando e da taxa dividida. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Na aula anterior, eu disse que a nova posição surge depois do rompimento do lote, independente da cor, se é uma vela de compra ou se é uma vela de venda. Mas na aula de hoje, nós vamos ver que não é só quando o lote é rompido que nasce a nova posição. Vamos começar pela vela de comando. A gente aqui tem um lote de compra, porém, só essa daqui é uma vela de comando. Então, identificamos a vela de comando, vamos marcar a abertura dela e esperar o rompimento dessa vela de comando. Quando essa vela de comando for rompida, segue-se a mesma ideia do rompimento de um lote. A vela seguinte do rompimento se torna uma nova posição, independente se ela for uma vela de compra ou se ela for uma vela de venda. Se ela for uma vela de compra, ela vai ser uma nova posição de reversão. Então ela vai ter aqui como uma nova posição de compra, ela vai ter o seu domínio comprador na abertura, da mesma maneira que a aula do rompimento do lote. E caso essa nova posição tenha pavio, marca também a ponta do pavio como defesa compradora aqui. Agora, se a vela seguinte do rompimento for uma vela vermelha, essa vela aqui vai ser a nova posição de continuação por ser da mesma cor do rompimento. Então, segue-se a mesma lógica. Marca a abertura como defesa e se caso a vela tiver pavio, marca também a ponta do pavio como domínio vendedor. Agora, nesse caso aqui, a gente precisa saber identificar uma taxa dividida. Se você não sabe qual é a taxa dividida, aqui em cima no card vai estar o vídeo que eu fiz sobre taxa dividida. Mas resumindo, a gente vai olhar para uma dupla da mesma cor e no meio do fechamento da primeira para a abertura da segunda, não pode ter pavio ou no fechamento da primeira, ou na abertura da segunda, ou os dois casos. Aí a gente tem a taxa dividida na segunda vela, sempre na segunda. Mas para diferenciar esse exemplo da vela de comando, eu vou fazer a taxa dividida como nesse exemplo aqui, quando não tem pavio no fechamento da primeira e deixa pavio na abertura da segunda. Então, se tem pavio na abertura da segunda e ela é uma taxa dividida, a gente precisa marcar apenas o pavio. A vela que tem que romper o pavio, não só a abertura, não, tem que ser a ponta do pavio. Aqui romper a ponta do pavio, a próxima é a nova posição. Então aqui a gente vai marcar a ponta do pavio e vai esperar. A vela pode terminar aqui e a vela seguinte fazer o rompimento. Aí a vela depois do rompimento, sendo verde ou vermelha, é a nova posição perante essa taxa dividida aqui. Rompeu, próxima, nova posição. E segue a mesma lógica da nova posição. Se é a nova posição, a abertura dela ganha o seu domínio comprador, por ser uma vela de compra, e o seu pavio, se tiver, também ganha o domínio comprador. Ou seja, quando uma venda vier e travar aqui na abertura, ela vai estar travando na abertura da nova posição. E aqui a gente tem uma leitura de reversão para a próxima vela. Ou seja, vamos pegar aqui uma compra para a próxima vela perante a nova posição a partir do rompimento de uma taxa dividida. A única coisa que mudou foi a origem do rompimento. Antes era romper o lote por completo. Agora pode ser uma vela de comando ou uma taxa dividida. E agora vem a parte que quase ninguém percebe. Essa é uma leitura mais avançada de nova posição, mas é muito importante você saber que nem sempre é necessário romper. Se uma vela terminar travada exatamente na abertura da estrutura, podendo ser o lote, a vela de comando ou a taxa dividida,
Quando eu digo travar, é o fechamento da vela atual travar exatamente na abertura da estrutura. Quando acontece isso aqui, a vela travando exatamente na abertura, é como se o lote tivesse sido fechado e a próxima vai se tornar uma nova posição a partir do travamento dessa estrutura, podendo ser uma nova posição de reversão ou uma nova posição de continuação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa vela aqui não é nem taxa dividida, nem primeira do lote, nem nenhuma defesa do operacional. Porém, perante o travamento na vela de comando barra primeira vela do lote, ou caso ela tenha sido uma taxa dividida também, essa vela aqui que não era nada, ela se torna uma nova posição perante esse travamento. Então essa vela aqui que não seria nada, agora tem o seu domínio vendedor na abertura e no pavio da abertura perante o travamento na estrutura. Então essa vela aqui acabou se tornando uma nova posição. Então vamos resumir a nova posição. Ela pode surgir após o rompimento de um lote, vai identificar o lote, vai marcar, se tiver pavio, vai marcar a ponta do pavio da primeira vela do lote e vai esperar o rompimento. A vela seguinte vai ser a nova posição. Caso o lote não tenha pavio, a primeira vela do lote não tenha pavio, você só marca a abertura do lote. Vai ser uma vela de comando. Então, marcando a vela de comando ali, esperou o rompimento, a próxima é a nova posição. E agora, a nova posição a partir do rompimento da vela de comando. Identificou um comando, marcou a abertura, vai esperar o rompimento desse comando e a próxima vai ser a nova posição. Sempre a próxima vela do rompimento é a nova posição, sendo verde ou vermelha, não importa. Se for verde, é uma nova posição de continuação, nesse caso aqui. Se for vermelha, uma nova posição de reversão. E a nova posição a partir do rompimento de uma taxa dividida. Identificou uma taxa dividida, não tem pavio ou no fechamento da primeira, ou na abertura da segunda, ou as duas coisas. Nesse caso aqui, para diferenciar da vela de comando, eu não deixei pavio no fechamento da primeira, olhando para a dupla. Então, essa segunda vela é a taxa dividida. Se aconteceu o rompimento da ponta do pavio, se tiver pavio, é sempre na ponta do pavio que tem que acontecer o rompimento. Se acontecer o rompimento na ponta do pavio, a próxima vela, sempre a próxima, é a nova posição, independente da cor, se for verde ou vermelha. Se for verde, nesse caso aqui, é uma nova posição de reversão. Se for vermelha, nova posição de continuação. E por último, e não menos importante, a partir do travamento na defesa, no lote, comando ou taxa dividida. Perceba que essa venda aqui não conseguiu romper essa vela de comando barra taxa dividida. Porém, por causa desse travamento, a próxima ganha domínio de nova posição perante esse travamento. Gravou isso? Então você já conhece todas as formas do nascimento de uma nova posição. Se você quer aprender esse operacional na prática, participar de mentorias e acompanhar operações ao vivo, entra no Telegram, o link está na descrição e no comentário fixado. Lá acontece 8 lives por dia, de domingo a domingo, no Meet, sem delay, com câmera, microfone e chat aberto. Então, não perde tempo e já acessa o link na descrição. E agora você conhece todas as 5 defesas da lógica do preço. Mas ainda falta responder uma pergunta muito importante. Como saber se uma defesa está válida ou inválida? Porque nem toda defesa continua funcionando para sempre. E essa é uma das aulas mais importantes da lógica do preço, se não a mais importante, porque não adianta de nada você souber a defesa se você não sabe se ela ainda está válida ou inválida, se ela já perdeu o seu domínio. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Quando uma defesa deixa de existir, quais defesas estão válidas e como identificar isso no gráfico sem complicação. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder a aula mais importante da lógica do preço. E seja o seu próprio indicador. Aprenda a pensar, não a copiar.